Seguindo um pouco nessa linha, eu queria... Ontem eu comecei a estudar os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, né, é um livro escrito por Lucas, pelo evangelista, que ele é o segmento do Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, ele termina na ressurreição, e os Atos começam no Pentecostes, né? Os discípulos no cenáculo e logo depois o Pentecostes, que a gente vai comemorar daqui a uns dias. O Pentecostes nada mais é que quando Jesus, né, volta pro lado do Pai, ele envia o Paráclito, assim como ele havia prometido, né? O Espírito Santo. E aí a gente sabe, começou a aparecer línguas de fogo e as pessoas começaram a falar em línguas, suas línguas natais, e as pessoas pregarem suas línguas natais, e as pessoas que escutavam entendiam na própria língua, né? Então foi esse milagre, um dos milagres que aconteceu naquele dia. E aí as pessoas vendo aquilo ficaram, né? Os judeus, né? Pensa bem, né? Passou-se a morte de Jesus, os discípulos estavam em Jerusalém, e quando ocorreu o Pentecostes, e as pessoas ali não entendiam muito, né? Aquelas pessoas que tinham crucificado Jesus não estavam entendendo. E aí Pedro, né, começou a explicar para eles o que tinha acontecido ali, que era através do poder do nome de Jesus, aquele Jesus que havia sido crucificado, e que ele havia enviado o Espírito Santo, e aquelas pessoas cheias do Espírito começaram a emanar aqueles dons, né? Que são os 7 dons do Espírito. E aí, quando eles perguntaram para ele, então, o que a gente pode fazer? Então, o que devemos fazer para ser igual a vocês? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E seguindo, né, a história, veio a cura do coxo, quando os discípulos na porta do templo de Jerusalém curaram um coxo. Coxo que era famoso na cidade, já tinha mais idade, e todo mundo sabia que ele era coxo. E de repente ele entrou no meio do templo andando, e todo mundo perguntando: mas como vocês fizeram isso? Aí Pedro respondeu: não tenho nem... ele falou que não tinha sido ele, né, que tinha feito aquilo. Aí ele perguntou: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? E aí ele explica que não tinha sido ele, que tinha sido o príncipe da vida, né? Jesus Cristo, aquele que eles renegaram, o santo e o justo. E aí, por que eu dei essa introdução? Porque tudo que Pedro faz aqui, Pedro, um simples pescador, um homem que não tinha instrução nenhuma, começou a discursar para aqueles grandes homens, né, os grandes homens do templo, os sacerdotes, aqueles que haviam matado Jesus, e começou a ditar as escrituras, assim como o próprio Jesus já tinha feito, para falar que Jesus era aquele homem das escrituras. E como que Pedro fez aquilo? Porque ele estava cheio do Espírito. Porque o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus naquele momento, envolveu Pedro, envolveu os outros discípulos, para que ele pudesse começar a arrebanhar aquelas pessoas para trazer para a igreja de Jesus, né? E quando eu tô aqui falando na frente, enquanto a Valéria tá aqui, enquanto o Luiz tá aqui, não é a gente que tá falando, sabe? Às vezes não, todas as vezes eu fecho o olho, porque é uma forma de eu escutar melhor o que Deus tem para falar através de mim, de me concentrar. E toda vez que a gente está aqui, que a gente fecha o olho, que vem essa vontade de interceder, que vem essas orações, que vem tudo que a gente fala nesse momento, eu tenho certeza que é porque, assim como aqueles discípulos naquele momento estavam cheios do Espírito, nós também estamos. Então toda vez que a gente vem para cá, toda vez que a gente fecha o olho, toda vez que a gente intercede, e que a nossa intercessão consegue chegar, consegue fazer o milagre na vida do irmão, podem ter certeza que Deus está trabalhando através de nós. Então, vamos começar esse momento
de olhos fechados, na certeza que o Espírito já invadiu o nosso coração, os nossos pensamentos, os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que através de mim, que sou um simples instrumento, que assim como Pedro, não tenho instrução alguma, não tenho nada que possa me diferenciar de vocês, eu apenas estou aqui na frente de vocês aí sentados. Mas o Espírito Santo agindo através de mim, que me faz portadora e merecedora de estar aqui e poder passar e ser um instrumento dele. Então vamos começar agora pedindo pelos nossos irmãos, por todos os irmãos que vêm à nossa mente agora, por todos aqueles que a gente sabe que precisa, que Deus possa olhar no fundo do nosso coração, o pouquinho de fé que nós temos no nosso coração, para que através dessa nossa fé, através desse nosso pedido, Ele possa chegar aonde Ele precisa chegar. Que essa pessoa que você pensa agora, que essa família que tem essa necessidade, que esse pai de família que precisa de um emprego, dessa pessoa que precisa ser curada de uma enfermidade física, espiritual, de uma depressão, que nesse momento, meu Pai, que ela possa sentir a vossa presença reconfortante, que traz paz e esperança para nós, que os nossos irmãos possam sentir esse calor do vosso abraço, esse aconchego da vossa presença, e que cresça no coração deles a fé e principalmente a esperança no dia de amanhã. Peço agora também, vou falar os nomes e aí a gente vai, dizendo e pedindo e orando e emanando palavras de graça, palavras de amor, energia positiva, energia boa, para que essas pessoas consigam também sentir essa mesma presença que a gente está sentindo agora do Espírito. A Nádia, o Vicente, Darlan e a Márcia, Valdeci, Janaína, Priscila, Antônio Nogueira, o Jânio, Rosângela, Alda, Fernanda Torres, Sandra, Vera, Serginho e Tiago. Vai, Senhor, toca os nossos irmãos com a vossa presença ao lado deles agora, nesse momento. Que a graça que eles precisam seja uma graça de paciência, seja uma graça de fortaleza, seja uma graça de sabedoria, uma graça de cura espiritual, cura física. Toca, Senhor, o coração dos nossos irmãos. E que eles possam, assim como nós que viemos aqui toda semana, receber os dons do Espírito. Esse Espírito que inunda-nos agora, inunda a minha alma, inunda a alma de todos nós aqui, que nos traz fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Que esse Espírito se transfira à vida de cada um de nossos irmãos, inundando-os com os dons de Deus. E agora, desde já, nós já colocamos os nossos pensamentos do nosso caderno, que Deus possa olhar para cada nome que foi trazido aqui, restabelecer a vida dos nossos irmãos que estão imersos nas drogas, no vício de qualquer tipo, que estão na criminalidade, que estão no hospital, que estão numa cadeia, casais que brigam, que não se respeitam, famílias que estão destruídas, enfim, pais, mães desempregados, jovens desempregados. Pai, cuida do vosso rebanho, cuida dos vossos filhos que o Senhor criou com tanto carinho lá no Gênesis, lá no 6º dia. O Senhor o Senhor criou-nos à vossa semelhança porque o Senhor nos amava tanto, e eu tenho certeza que esse amor lá do começo, que esse amor que passou por todo o Antigo Testamento e que veio concretizado em carne e osso no Novo Testamento, é o mesmo amor daquele que foi, daquele que é e daquele que sempre vai ser.
Então, meu Pai, Yahvé, meu Deus, meu Senhor, toma conta dos vossos filhos, do mundo que o Senhor criou, das vossas criaturas e de todos, meu Pai, que nesse momento precisam de uma luz, precisam de uma ajuda, precisam de uma graça, precisam de uma bênção, precisam de uma cura, precisam de um emprego, restabelecimento da família. Que o respeito volte a reinar nos nossos lares, nos lares das famílias de todo mundo. Pedimos pelo nosso país, que o Senhor nos dirija, que o Senhor seja o nosso presidente, a nossa Câmara, o nosso Congresso, o nosso Senado, o nosso juiz. Senhor, toma conta de nós. E assim como pedimos também pela nossa irmã, que segura tantos pedidos, que o Senhor agora escute o que o coração dela tanto pede, que dê a ela o dom da sabedoria para entender o que ela passa, o que acontece na vida dela, fortaleza para atravessar por todos os momentos que ela passa ou venha passar de deserto, proteção a ela e a toda a família. E principalmente, meu Pai, mostre sempre o caminho que ela deve perseguir, o caminho da estreito, caminho difícil, mas o que é o vosso caminho. Então sempre vai ser o melhor caminho para ela e para toda a família. Nós te pedimos, meu Pai. Amém. Amém. Glórias e louvores a Ti. Glórias e louvores. E eu não poderia, falando em dons do Espírito, falando, em sabedoria, piedade, discernimento, conselho, a gente não... É engraçado, o Espírito veio, ele veio no Pentecostes, depois da crucificação, depois que Jesus voltou. Mas parece que Nossa Senhora sempre teve, esses 7 dons, mesmo antes do Espírito vir, do Espírito Santo, do Paráclito vir, ela já era santa, ela já tinha todos esses dons, Porque realmente ela sempre foi uma mulher diferenciada, foi escolhida a dedo porque ela é diferenciada. Então, agora nós damos, Senhora, as boas-vindas. E chegou a hora de louvá-la, de agradecê-la e pedir, como sempre, a vossa intercessão. Guia-nos, mãezinha, pelas estradas da vida. Protege-nos com o vosso manto, para que o inimigo e a serpente que aí na nossa vida, no nosso caminho, quer nos pegar, nos morder o calcanhar, pisa na cabeça das serpentes das nossas vidas que querem atrapalhar as nossas estradas rumo à santidade e rumo ao vosso Filho. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.